Olá, alunos dos segundos anos, aqui quem fala é o professor Sérgio e hoje vamos falar sobre a prosa romântica no Brasil. A prosa romântica vai ocupar a mesma época da poesia do romantismo. É importante lembrar que, diferente da poesia romântica, que se divide em gerações, que são a geração nacionalista ou indianista, a geração do mal do século e a geração condoreira, a prosa se divide em núcleos temáticos, ou seja, em temas. São eles: romance indianista, romance urbano, romance histórico e romance regionalista. Vamos conferir suas principais características. Romance indianista. O protagonista é o índio herói e o passado nacional é retratado de modo idealizado. Romance social urbano. Nessas obras, os cenários são as cidades e os costumes e dilemas burgueses são retratados. No romance histórico, o foco desse núcleo temático é retratar o passado histórico do Brasil, podendo possuir características da prosa indianista. Já na prosa regionalista, as paisagens, bem como os costumes e valores regionais das mais distintas regiões do Brasil, são o foco da prosa regionalista. O romantismo proporcionou a apresentação de um aprofundamento no sentimento amoroso, como também introduziu novos gêneros literários. A produção em prosa desse período é uma produção narrativa, ou seja, teremos acesso à produção de romances. A prosa é um modelo textual escrito em parágrafos que narra os acontecimentos de um enredo e carrega grande caráter descritivo. No século XIX, a classe social vigente era a burguesia. Após a independência do Brasil, em 1822, os escritores românticos tomaram para si o compromisso de criar uma literatura com traços da cultura brasileira. Com isso, a inserção do romance passa a narrar os acontecimentos da vida cotidiana, substituindo a epopeia. Voltado para a descrição e costumes do cenário brasileiro, a prosa do romantismo se subdivide em indianista, histórica, regional e urbana, como já foi falado anteriormente. Vamos falar sobre o romance indianista. Assim como na poesia romântica, a imagem do índio era associada ao herói da América, ajudando a propagar o sentimento nacionalista idealizado. Uma influência que contribuiu para a implantação do indianismo no Brasil foi a existência dos relatos históricos e descritivos da literatura informativa no século XVI, que colaborou com uma série de conhecimentos sobre a cultura indígena. Além disso, há uma aproximação dessa figura nativa com a de um cavaleiro medieval, ideal propagado no cenário europeu durante a Idade Média. Os romances indianistas sempre destacavam o choque entre as culturas, entre o índio, elemento nativo e selvagem, e o homem branco, ou seja, colonizador, provindo do continente europeu. As principais obras indianistas foram escritas pelo principal autor da prosa romântica, José de Alencar. Entre as prosas podemos destacar o Guarani, Iracema e o Birajara. É importante destacar que os romances eram publicados em capítulos, em forma de folhetins, o que fazia que a cada publicação os leitores se prendessem à obra, sentindo-se ansiosos pelos próximos acontecimentos. Esse costume também é visto em nossa sociedade contemporânea. Essas pequenas divisões da história são retratadas semanalmente nas novelas. Vamos falar sobre o romance regional. O romance regional foi muito importante para incentivar uma literatura que abordasse sobre as diversidades locais. A partir disso, houve uma valorização de aspectos étnicos, linguísticos, sociais e culturais sobre várias regiões do país. Como esse tipo de romance não tinha influências no contexto europeu, esse impulso de criar algo com valor mais brasileiro foi precursor de futuras escolas literárias. Entre as regiões abordadas, podemos destacar a capital do Rio de Janeiro e as regiões Sul, Nordeste e Centro-Oeste. Além disso, é importante observar nessas obras
o choque de valores e costumes, geralmente propagados por personagens que passam a conviver recentemente em um mesmo ambiente, mostrando alguns contrastes entre o meio urbano e o meio rural. Entre as principais obras, podemos destacar Inocência e Retirada da Laguna, de Visconde de Toné, O Gaúcho, de José de Alencar e O Cabeleira, de Franklin Távora. Agora vamos falar sobre o romance urbano. O romance urbano foi o que melhor atendeu às necessidades da burguesia, pois retratava sobre a vida cotidiana, pondo em discussão os valores morais vividos na época. Com isso, há uma enorme consolidação e amadurecimento desse gênero no Brasil, principalmente porque esse influenciará posteriores movimentos literários que abordam sobre o ambiente urbano. Entre as obras podemos destacar Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, e Lucília e Senhora, de José de Alencar. Álvares de Azevedo também teve papel importantíssimo na prosa e desenvolveu as obras O Macário e Noites na Taverna. A obra Memórias de um Sargento de Milícias, de Joaquim Manuel Macedo, é a que mais se distancia das características românticas, como a idealização amorosa e o profundo sentimentalismo. Tal obra apresenta uma série de aspectos sociais e a descrição de um ambiente mais popular, como também a presença de um anti-herói que se aproxima de um personagem picaresco. Já nas obras de José de Alencar, o autor faz uma crítica aos valores sociais e aborda temas como o casamento por interesse e a independência feminina. Nós terminamos por aqui e até a próxima.